atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram, senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens, senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimulam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de vergastar, discutir. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Trabalho, né, que nós precisamos realizar, que é de todos. João, você faz favor de vir fazer a prece para nós? Chega só para frente aqui, precisa segurar. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde, Senhor, em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dai a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria a orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Assim seja. Amém. Nós vamos então passar a palavra, né, para a nossa irmã Alba, e ela vai fazer o estudo para nós hoje muito interessante, né, gente? As mulheres, né, no Evangelho, na vida de Jesus, né, o trabalho. Lá de cá. É melhor o microfone? Tá. Luiz Espírito, você pega pra mim. É melhor o microfone para falar? Ou tanto faz? Bom. Deu problema, mas eu não tenho a memória prodigiosa do meu pai. Mas a gente vai conversar. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar nessa noite, né, de muita alegria estar aqui nessa casa de caridade, recém-aberta, né? Dando continuidade ao trabalho, né, da nossa querida família Silva, que foram meus professores, trabalhadores lá do Allan Kardec, trabalhadoras, né? Fabiano não foi. Então é muito bom estar aqui, a gente agradece a todos e todas por terem vindo e por manter a chama aí acesa, né? Levar essa chama, né? Como se a gente pegasse a tocha e caminhasse, né? Alguém acendeu a tocha lá atrás e a gente vai levando.
E a gente escolheu esse tema, que é bem pertinente, né, para o mês, que nós estamos aí no mês de outubro, que é o mês da saúde da mulher. Tivemos o agosto lilás, que é um mês, né, dedicado à questão da violência contra a mulher no Brasil. Então, esse tema está muito em pauta, né? E o que a doutrina espírita tem a falar sobre isso? Qual é a relação de Jesus com as mulheres, né? Que a palestra é Jesus e as mulheres ontem e hoje. Mas ontem, ok, né? Jesus conviveu, né? A samaritana, Maria de Magdala, tal, mas e hoje? O que tem a ver hoje se não há essa convivência, né? Mas ele mandou um consolador que iria dizer algumas coisas a mais que ele não poderia ter dito lá atrás. E aí a gente vai usar o livro dos Espíritos, na parte terceira, que é a lei de igualdade. Ia ter ali as referências, né, nos slides, mas o computador não me ajudou, né? Mas não tem problema não. Papai sempre falava, não se fia na tecnologia, se fia na memória. Exatamente. Então, bora lá. Acha para mim a lei de igualdade, por favor, para eu não perder tempo aqui, por gentileza. Jesus foi além do seu tempo. Todos nós sabemos disso. Né? Dezembro está vindo, né? É o período que a gente lembra dele. Jesus nasceu, que lindo. A gente se emociona, vai aparecer filme de Jesus nascendo, de Maria saindo, né, para o Egito. Que lindo. Nossa, mãe. Aí o mundo fica um pouco mais fraterno, né? Porque Jesus, nasceu. Que lindo, maravilhoso. Dia 25 todo mundo se abraça e tal. Dia 26 a guerra começa dentro de casa, né? Então, a gente vive isso há mais de um século, né? Mais de um século, mais de 2 milênios, né? Obrigada, querida. Há mais de 2 milênios que a gente vive isso. E a postura de Jesus, quando aqui estava, era uma postura diferenciada de todos os homens que pisou aqui na Terra. Jesus nunca foi um homem do seu tempo. Nunca foi. Nós somos homens e mulheres do nosso tempo. Por quê? Nós estamos imersos numa cultura, né? Estamos imersos em vários conceitos, ideias, pensamentos que nos compõem, né? Nos compõem enquanto pessoa. E também os conceitos, preconceitos e crenças nos acompanham também, porque são frutos dessa cultura. Só que Jesus não era assim. No tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, santas e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Mãe, mãe, guarde no seu colo generoso, parir, gerar, criar e provar, nosso destino valoroso. São donas de casas, professoras, bailarinas, moças, operárias, cantoras, meninas. Lá no breu das brumas, vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. É uma música da Joyce, minha cantora preferida, né? Por que a Alba lembrou dessa música? Porque lá em Eclesiastes, Célia, que eu ia trazer aqui mas a minha memória não é igual do meu pai, eu não guardei, mas lá em Eclesiastes diz assim, a mulher é dona de todo o pecado, não se aproxime dela. Se isso está em Eclesiastes, e se isso está na Bíblia, e a Bíblia é sagrada, Deus escreveu a Bíblia, logo, quem está dizendo? Deus.
Isso para a gente conseguir entender o contexto que nós estamos vivendo, porque somos espíritas. Tem alguém aqui que não seja espírita ou não conheça a doutrina? Não? Nós somos reencarnacionistas. E nossa perspectiva de vida precisa ser uma perspectiva reencarnacionista. Porque é uma perspectiva diferenciada das demais perspectivas. Sobretudo essa que eu estou falando. Não se aproxime das mulheres. Porque nela está todo o pecado. Por que a gente se batiza? Para tirar o pecado. Eu fiz o ESG, né, coordenei o ESG lá no Kardec, né, estudo sistematizado da doutrina espírita, durante 20 anos. Aí eu parei para eu poder fazer faculdade. E no ESG, a gente fala sobre isso. Um dos temas, né, antes da gente começar o tomo 1, eu pego esses temas de curiosidade das pessoas em relação à doutrina espírita. Quando minha mãe desencarnou, minha mãe é muito menos conhecida do que meu pai. E muita gente no velório do meu pai, ok. Mas e muita gente no velório da dona Norma, minha mãe? Eu desconfiei. Ela não é tão conhecida. Por quê? Porque o velório foi no salão do Allan Kardec. E adivinha as pessoas que foram lá? Boa parte. Não todo mundo, obviamente. Para saber como que é o velório de espíritos. E as pessoas viram que é normal. Mas vocês não batizam? Vocês não tiram o pecado? Não. Porque a gente não é filho do pecado. Rodolfo não é filho do pecado, né, Su? Não é, né? É fruto do amor de um homem e uma mulher. Então ele não é filho do pecado. Você não é filho do pecado. Eu não sou filha do pecado. Você não é filha do pecado. Então não tem que tirar pecado nenhum, porque nós somos frutos de um amor. Kardec trouxe isso para a gente de forma tão clara. Então, qual seria o pensamento espírita sobre a questão da mulher? Mas vamos continuar no ontem. Passado algum tempo, vem Jesus acompanhado de quem? De mulheres. Na multidão tinham muitas mulheres. E via de regra, isso está no livro Boa Nova, isso está no livro Elucidações Evangélicas, isso está no livro A Caminho da Luz. Jesus vinha sempre acompanhado de multidões. Nessa multidão tinha muita mulher. Essas mulheres eram, via de regra, mulheres viúvas. As reuniões do cristianismo primitivo eram feitas nas casas dessas mulheres viúvas, que tinham o sua renda um pouco melhor porque perdiam seus maridos em guerras, em tantas outras coisas. Ou eram financiadas por mulheres. Financiado o quê? A matula. Vocês já ouviram falar em matula? Né? Nossa Senhora, eu fui até em 1815 agora, hein? Matula, uma sacolinha de comida, né? Que as mulheres faziam para entregar aos apóstolos, as pessoas que seguiam o Cristo, o próprio Cristo, Saulo lá na frente, né? Paulo, né, no caso, lá na frente. Então as mulheres financiavam a divulgação do Evangelho. Só que elas foram apagadas pela história. Por que apagadas pela história? Porque o mundo é visto a partir da perspectiva do homem. O mundo não é visto a partir da perspectiva da mulher. Observe, tem uma trova de Mário de Andrade. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura, né? Graças a Deus eu estou para me aposentar, glória ao Senhor. Que diz assim: o português chegou aqui no Brasil através de uma bruta chuva, despiu o índio.
Se fosse em noite, vestiu o índio, desculpa, vestiu o índio. Se fosse em dia de sol, o índio tinha despido o português. Né? O que Oswaldo de Andrade está querendo dizer? Não é Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade está querendo dizer que o mundo foi colonizado a partir da perspectiva do colonizador. Logo, o homem e mulheres nuas, homens nus, mulheres nuas, à época, quando vieram aqui em 1500, era pecado. Então vamos vestir, porque eles estão em pecado. Lembra da passagem do livro Boa Nova, em que Maria de Magdala vai até a casa de Pedro, em Cafarnaum? Lá estão os homens, os apóstolos e Jesus. Aquela mulher que era cortesã, aquela mulher que vivia do sexo, aquela mulher que, segundo Haroldo Dutra Dias, não foi apedrejada porque ela era a mulher que servia aos homens ricos da época. Por isso ela não fora morta. Ela, cansada daquela vida que ela vivia, para onde ela foi? Buscar consolo num tal Galileu, que estava fazendo curas e que estava consolando pessoas. Ela pegou uma barca, e isso não é comum, né? Porque era uma mulher rica, muito ouro, muita prata. Ela pegou uma barca, narrado pelo nosso querido irmão X, Humberto de Campos, que era membro da Academia Brasileira de Letras, escrevia uma crônica lindamente. No mundo espiritual não foi diferente. Ele escreveu o livro Boa Nova. E nessa narrativa de irmão X, ou Humberto de Campos, ele diz assim, segundo Haroldo, Maria de Magdala, ou Madalena, ela fora de barca porque ela tinha condições financeiras de pegar uma barca, uma vez que isso não era possível para a mulher. Aí ela sai lá de Magdala, se a gente pegar no mapa, que tinha um mapa, só para vocês verem onde é Magdala e onde era Cafarnaum, porque era comum as pessoas terem o nome da cidade onde nascia. Muito bom a Nanda estar aqui, porque ela é coral, ela é maestrina do coral que eu faço parte. Para você entender a minha voz, quando eu falo para você que do nada vem um engasgo. E várias vezes lá na hora que a gente está cantando, eu me silencio, porque a voz me falha. E aí, o que eu estava falando mesmo? Eu já esqueci? É que eu estava bebendo água. Você está prestando atenção. Isso mesmo. Né? Exatamente. Aí, Jesus recebe essa mulher na casa de Pedro. Os 12, inclusive Pedro, que era tinhoso, saíram de perto. E quem ficou? Jesus. É aquela cena que Maria seca os cabelos, né, e tal. E é um diálogo belíssimo, que eu convido a todos e todas a lerem. E eu não consigo contar essa história sem me emocionar. E é um diálogo belíssimo de Jesus com Maria. Belíssimo. E ela fala desse vazio existencial que todos nós temos. Chega um momento da vida que a gente lida com tantas emoções, a gente lida com tantas dificuldades, que chegou o dia da Maria. E ela não queria mais viver do sexo. Ela não queria mais viver de como ela vivia. Jesus não era um homem do seu tempo, Célia. Todos os 12 saíram. Ele ficou. E conversou. E falou para ela, Maria, cuide das mães sem os filhos.
que cuide dos filhos sem as mães. Maria tentou, depois da morte do Cristo, seguir como os 10, né? Porque Judas tinha morrido, Pedro estava meio assim, mas vamos botar 11. Não, mas eles não aceitaram Maria. Não aceitaram porque ela era mulher, e uma mulher de uma história um tanto quanto confusa. Mas Jesus, e na fala do irmão X, diz assim: não havia no olhar do Cristo, não havia no olhar do Cristo nenhum tipo de julgamento. Companheiros e companheiras. Eu morei em Vitória 4 anos para fazer faculdade. No fim de Jardim Camburi, tem travestis e prostitutas. E eu fiz psicologia. E a gente tinha que ter acesso a esse grupo de pessoas. Pergunto eu a vocês. Vocês acham que se alguém tivesse me visto lá no final da praia de Jardim Camburi, me chamariam novamente para fazer palestra? Mas se fosse Jesus que tivesse me visto, ele ia dizer para mim: filha, você aprendeu. Filha, você aprendeu o que eu te disse. Cuida. Nós somos pessoas do nosso tempo. Nós somos pessoas que julgamos. Nós somos pessoas que colocamos as pessoas em caixas, porque somos frutos do nosso passado. Nesta vida e a soma das vivências que nós tivemos. Foram 1.100 anos de Idade Média. 1.100 anos matando em nome de Jesus. Nós tivemos as cruzadas. 8 ou 9 cruzadas, inclusive cruzadas de crianças. E nessas cruzadas nós matávamos em nome de Jesus. Nós. E hoje a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente sente, como diz Chico Xavier, saudade de Jesus. Porque nós vivemos 2 séculos matando em nome dele. Vocês já ouviram falar nos cátaros? Já ouviram alguém aqui? Só tem uma que balançou a cabeça. Vocês sabiam que a igreja alcançou o objetivo? Dessas 30 pessoas que aqui estão, só uma conhece. Sabe por quê? Porque a proposta era aniquilar este povo reencarnacionista. Esse povo que acreditava que Deus não era homem nem mulher. Gente, isso eu estou falando de 1.100, 1.200. Você já pensou um povo acreditar que Deus não era homem nem mulher? Porque Deus é homem na nossa concepção. Deus é homem. Em 1857, a primeira pergunta que o codificador faz é: quem é Deus? Não. O que é Deus? Porque quando eu tiro o quem, que é um pronome que personifica. Quem é Célia? Célia é psicóloga, voluntária aqui, palestrante. Quem é a Alba? Não interessa não. Né? O quem personifica. Agora, quando eu falo o que é Deus? Uau! Olha a pergunta do codificador. Isso abre campo. Para quê? Para eu entender que aquele homem, Kardec, era sábio e que esse Deus, que governa tudo e todos, não tem
ou não é um homem, antropomorficamente falando. Os cátaros pensavam assim, meu povo. Quem quiser saber um pouco mais, leia Os Cátaros de Hermínio C. Miranda. Um livro extraordinário, que é um livro de pesquisa, não é um livro mediúnico. O Hermínio Miranda escreveu 92 livros, falava 6 línguas, escrevia em 4 línguas. Só de pesquisa bibliográfica são 10 páginas. É fantástico. Ele cumpriu, a igreja cumpriu a missão. Matou todos, dizimou todos. Nos postes, para chegar às aldeias, os corpos eram queimados para iluminar a carruagem. Aí a gente pensa, se está escrito no livro, aparta-te da mulher, porque ela é a causa do pecado, percebe porque hoje nós estamos nessa situação em que nós estamos vivendo hoje? Porque foram milênios acreditando nisso. Milênios acreditando que a mulher é inferior. Milênios acreditando que a mulher era um objeto. E o que é um objeto? Aqui, ó, isso aqui é um objeto. Ah, mas não serve mais nada para mim, tá? O objeto, vou jogar fora. Isso é objeto. Assim era a mulher. Quando ela deixava de ser fértil, então? Então a gente está trazendo um caminhar histórico para a gente entender através da reencarnação porque estamos hoje nesse quadro social em que o homem resolve arrancar os braços da mulher, as mãos da mulher, porque não quer que ela assine o divórcio. Tem um mês. Então a gente consegue entender quando Jesus olha para aquela mulher adúltera e diz assim: alguém te condena? Eu também não. Vai e não tornes a pecar. Se fosse outro homem ali, gente, vamos lá. Pedra. Se fosse outro homem lá também. Menina, eu não te falei para não fazer isso? Menina, por que você foi dormir com esse homem? A gente não faria assim? Olha a besteira que você fez. O julgamento moral. Jesus fez? Não. Por isso que Jesus foi o único homem que pisou na terra. O único homem, volto a dizer, e volto a repetir, Célia, foi o único homem que não era um homem do seu tempo. Saulo era um homem do seu tempo. Em Gálatas ele diz: não permitais que mulheres participem de vossas assembleias. Paulo, era um homem do seu tempo. Era um homem que era contaminado pelas crenças. Gente, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que nós alcançamos a razão como Homo sapiens, né? Homo sapiens, não os hominídeos, lá de 300 mil anos. Os hominídeos eram homens, eram pessoas com formatos humanos, mas ainda não alcançamos a razão. Há 70 mil anos passamos a ser Homo sapiens, depois Homo sapiens sapiens, homem que sabe, Homo que sabe, né? Há 70 mil anos. André Luiz diz para a gente que nós encarnamos uma média de 100 em 100 anos. É uma média, tá, gente? Isso não quer dizer que em 100 em 100 anos aqui a gente... Ah, não, porque seres humanos, nós somos espíritos. Espíritos com necessidades diferentes. Se a gente nasce de 100 em 100 anos, nós já alcançamos a razão 70 mil vezes, não é isso?
Fazendo a conta? Eu sou professor de português, não sou professor de matemática, não. 70 mil vezes eu vim aqui na Terra. Imagina, amores meus, 70 mil vezes na Harley, alguém dizendo para você, mulher não presta, mulher é um objeto, mulher não vale nada, mulher não presta, mulher é um objeto. Você reencarna, volta, mulher não presta, mulher é um objeto, mulher não presta. Você volta de novo, 70 mil vezes ouvindo isso. Somos pessoas que somos herdeiras do nosso passado. Que beleza ser espírita! Porque é somente no ontem que a gente consegue compreender o hoje. Se eu não faço essa digressão que eu estou fazendo com vocês, eu não consigo entender porque nós estamos vivendo esse quadro hoje. Não dá para entender. Dá para entender? Não dá para entender. Se eu não conseguir olhar para a minha história enquanto espírito imortal, enquanto espírito que veio 70 mil vezes aqui na Terra, dessas 70 mil vezes, 2.000 vezes, nós ouvimos falar de Jesus. Só que nós, como diz Emmanuel, nós crestamos a árvore do Evangelho. Quer dizer, nós adulteramos a árvore do Evangelho. O que nós fizemos com a mensagem do Cristo? Tomamos posse e adulteramos. Nós corrompemos. Corrompemos como? Dizendo, por exemplo, que mulher não tinha alma. Mas como você sabe disso, Alba? Foi no concílio de 1400, 1500, 1350? Isso. Que vai dizer o quê? Ó, você não tem alma, não. Tá bom? Você não tem alma, eu não tenho alma, você não tem alma. Ananda, você não tem alma. Quem toca é corpo. Tem alma, não. Aí veio 1857. Por isso que a gente tem que, dia 3 de outubro, né? Eu tive a honra de fazer palestra no dia do aniversário do Kardec. Por isso que nós somos privilegiados de conhecer a doutrina. Porque Kardec, lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, aí é o Cristo hoje. Lembra lá que ele falou, e eu vos mandarei o Consolador? E ele mandou em 1804, 3 de outubro exatamente. Renasceu Allan Kardec para lançar nova semente. Então, a consolação, o Consolador veio em 1804. A consolação veio em 1857. E lá no capítulo 9, que tem a lei de igualdade, que é igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vamos lembrar o ano? 1800 e... Vou ler de novo, porque eu não estou lendo errado, não. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qual ano que foi a codificação? 1857. Fala se Kardec não era além do seu tempo. Falar de igualdade em 1857, que a mulher não tinha alma, esse homem era do cão. Cão não, danado. Tá na internet, oh, misericórdia. Ele era danado, ele não era do cão, né? Esse homem era além do tempo dele. Ele era além do tempo dele. E olha a pergunta, João, olha a pergunta. João, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E na minha casa, quando eu estava casada com a Milton, que vocês conhecem, e eu me dou muito bem com a Elisa, que é a esposa dele, maravilhosa, quando eu estou casada, vem um rapaz, espírita de BH, ai meu Deus, não podia falar da cidade, mas de BH, na frente do meu pai, que deu um kick, o homem tinha 2,4 metros de altura, falar que o homem é superior à mulher. Papai, mas deu uma voadora nele. Falei, rapaz, você não leu o Livro dos Espíritos, não? E era espírita.
Você não leu o livro dos Espíritos, não? Aí na hora eu fui lá, peguei o livro dos Espíritos. São iguais perante Deus, o homem e a mulher? Eles têm o mesmo direito? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Precisa mais alguma coisa? Por que a gente luta? Por que a gente fica nessa brincadeira sem graça? Quem é mais inteligente? Quem sorri mais? Quem brinca mais? Quem é mais feliz? Hoje eu estou numa experiência humana feminina. Você está na experiência feminina, num corpo feminino. João está numa experiência masculina, mas que teve um corpo feminino. Em outras existências, 70 mil vezes. Será que nas 70 mil vezes eu só vi mulher? João só veio homem? Não, porque precisamos das experiências, gente. Precisamos das experiências para viver. Porque o corpo de uma mulher é diferente do corpo de um homem. A experiência que uma mulher vive é diferente da experiência que o homem vive. Está aqui, 817 do Livro dos Espíritos. Continua. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Gente, obrigada, acabou a palestra, que Jesus nos abençoe. Preciso falar mais alguma coisa, sério? Né? Acabou a palestra. A força faz o direito. E não é isso? Na psicologia, a gente precisa estagiar. São vários estágios. Eu não estagiei no Ministério Público, mas tem um projeto no governo do Estado chamado Homem que é Homem. É um projeto para os homens que agridem mulheres. Não são os homicidas, não, né? Não são os assassinos, não. Eles não fazem parte desse programa. Mas alguém que machuca, o homem que fere, que machuca, que bate, né? E a gente, todo estágio, a gente partilha, né? Tem o supervisor e a gente partilha as experiências, né? Você psicóloga lembra disso. Então, nessa reunião, eu estava com os meus colegas que estagiaram no Ministério Público. E eles falaram, né, que o promotor estava lá fazendo a roda, coincidentemente, naquele dia era o promotor que estava dirigindo essa roda de conversa com os homens, nesse projeto Homem que é Homem, que existe ainda e em Guarapari funciona lá no CREAS, embora meio capengando, mas funciona. Aí, um deles falou assim, por que você fez isso, né? O promotor perguntou, por que você fez isso com a sua esposa? Né, ele tinha quebrado, né, o dedo da mulher, né, quebrado, não, arrancado um dos dedos da mulher. Aí ele falou assim, doutor, eu fiz isso porque a mulher é minha. E se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. Percebe? 70 mil vezes nós reencarnamos. 70 mil vezes nós estamos a par com o orgulho e o egoísmo. 70 mil vezes a gente acredita que a gente tem posse das pessoas. E se a força faz o direito, quem é mais fraco? A mulher. Fisicamente ela é mais frágil. Eu lembro que eu bati no meu irmão. Depois ele começou a me bater. Até ele crescer, não é não? Aí ele ficou adolescente, ele batia em mim, aí eu parei. Né? Exatamente. Porque ele era mais forte, mesmo magrelinho, ele era mais forte. E é isso. Olha essa pergunta. Com que fim? Não. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Kardec era ousado, né? Kardec era ousado. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. E olha que ele não fala aqui, deu força ao homem, deu força a uns.
Gente, a gente não lê, não estuda o livro dos Espíritos. Então, o que a gente está vendo hoje com as nossas crianças, Célia? Você que cuida de criança. Não vou falar porque a gente está filmando aqui. Mas eu trabalho com a escuta especializada no município. Crianças que são abusadas sexualmente. Eu sou a referência no município para ouvir essas crianças. Quem é que abusa? Pai, padrasto, avô, avodrasto. Por que abusa? São frágeis as crianças. Vou repetir? Deus a um deu a força para proteger. Criança para ser protegida. Idoso é para ser protegido. Mulher é para ser protegida. O fraco e não o escravizarem. O que a gente fez? O contrário, a gente escravizou. 70 mil anos de orgulho e egoísmo. Lembra lá as duas chagas da humanidade? Quais são as duas doenças que nós temos? O orgulho e o egoísmo. Como é, então, que nós vamos acertar isso tudo? Quando é que nós vamos acertar isso tudo? Seu celular está aí? Procure para mim, Kardec, A Mulher Tem Alma, que é Obras Póstumas. Por favor, que estava no slide, gente. Que eu não vou, que eu queria ler a resposta dos espíritos, né? Fala. Eu convivo com muitos meninos. Eu tenho muita liberdade comigo. Talvez por um momento diferente, né? Um artista, conversa com os meninos e tal. E eu vejo como eles estão sendo criados extremamente machistas ainda. Sim. Eu nunca imaginei que os pais da minha geração ainda estivessem passando isso. Sim. Está havendo um movimento muito sério, né, entre os jovens, né? Por quê? Isso, peraí. Machismo violento. Deixa eu ver. Voltando ao pior do machismo. Que é o machismo violento. Sem vergonha, é o que é interessante é isso. Não tentam nem discutir. Achei. É isso. E isso, por que a gente deve estar atento enquanto espíritas? Enquanto espíritas, foi bom você ter falado isso. Porque o machismo é um pensamento estratificado. Nós crescemos, né? Como nós crescemos? Sob o olhar machista. Crescemos como? A mulher limpa a casa, o homem não limpa a casa, né? Então, a mulher lava a roupa, o homem não lava a roupa. A mulher cuida do filho, o homem não cuida do filho, o homem tem que trabalhar. São pensamentos que a gente precisa vigiar. Esse pensamento é nosso, faz parte da nossa estrutura. O chão que a gente pisa é um pensamento ainda que precisa ser revisitado pela reencarnação. Revisitado pelo aprendizado, pelo conhecimento, para que a gente possa entender que estamos em experiências femininas e masculinas. Nessa existência, eu preciso colher experiências num corpo feminino. Mas e nas minhas experiências como homem? E João, nas experiências como mulher? Se a gente pensa assim, se a gente pensa como espírita, se a gente tiver uma lente reencarnacionista, o machismo para de existir. Para de existir porque a reencarnação, gente, nivela. Por que a reencarnação foi retirada da Bíblia? Por quê? Porque jamais um papa poderia ser igual a um mendigo. Jamais. Só que nós somos iguais. Nós somos iguais. Perante Deus, somos iguais. E a reencarnação precisa ter o nosso olhar. E qual é a nossa colaboração como espíritas para esse mundo que está vindo, mundo de regeneração? Qual é a nossa contribuição? Qual é a
minha contribuição para o mundo de regeneração. Abre para mim aí, que eu achei, desbloqueia. Aí, Kardec, no livro Obras Póstumas, de 1866, Kardec pergunta, as mulheres têm alma? Se Kardec pergunta, é porque tinha ideia, não é isso? Porque ninguém pergunta o que não tem, né? As mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa nem sempre foi dita como certa, pois ao que se diz foi posta em deliberação no concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se que grau de aviltamento essa crença reduziu na maior parte as regiões do Oriente. Mesmo que hoje, nos povos civilizados, as questões sejam resolvidas em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, cujo nome me foge, assim definia a mulher, instrumento de prazer do homem. 1866. Somos filhos do ontem. Todos nós somos filhos do ontem e trazemos pensamentos desse naipe. Porque reencarnamos 70.000 vezes em culturas misóginas, machistas. Herdamos um Cristo vingador, um Deus vingador, um Deus homem. Não é com 200 e poucos anos de doutrina espírita que vai remover essa ideia da cultura. Basta quem? Nós. Quem é que vai contribuir com isso? Nós. E eu encerro a nossa conversa com uma pergunta que eu faço lá no slide, e boto uma caraça muito bonita ali, né? Mas a gente não conseguiu. Que diz assim, eu pergunto, e eu quero que essa pergunta repercuta dentro de cada um de nós. O que eu contribuo para a implantação do reino de Deus na Terra? O que eu, Alba, que você, Célia, contribui para a implantação do reino de Deus na Terra? O que eu, Alba, o que você, Célia, contribui para a diminuição da violência contra criança, idoso e mulher? Se eu sou filha do ontem, o que eu contribuo? Aí, eu coloco a figura de um ateu, Célia. Eu coloco a imagem de um ateu, que diz assim, precisamos cristianizar os cristãos. Leandro Carnal, professor de história, filósofo, etc. Ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Ele acredita no Cristo histórico. Né? Ele acredita no Cristo de Gibran Khalil Gibran, que dizia assim, quando é que o Cristo dos homens será o mesmo Cristo de Nazaré? Quando é? Porque o Cristo que a gente defende é um Cristo que está dividindo casas espíritas. É um Cristo que está dizendo assim, eu não vou assistir Célia não, porque Célia é do partido A. Eu não vou naquela casa não, porque lá é do partido B. Eu não vou lá naquela casa. Que Cristo é esse? E eu tive recentemente em Fortaleza, uma casa de 200 trabalhadores de 120 trabalhadores tem 60. Uma casa de 200 pessoas tem 50 frequentando. Que Cristo é esse, espíritas, que nós estamos defendendo? Que Cristo é esse? Que Jesus é esse? Que é o meu modelo e guia, Célia? Que
Que Cristo é esse? Que a gente precisa cristianizar os cristãos, porque a gente esqueceu da mensagem do Cristo. A gente esqueceu do que ele falou. A gente julga. A gente está matando em nome dele. A gente está segregando. A gente está dizendo, não vai lá não, porque lá é assim. Não fala com Célia não, porque Célia é assado. O que a gente está vivendo, companheiros e companheiras? Que Cristo é esse? Que Cristo é esse que eu tenho que ir para a igreja? Eu, Alba, tenho que ir para a igreja para falar que crianças estão sendo abusadas dentro de igreja. Que Cristo é esse? Que Cristo é esse, companheiros? Que a gente não está vivendo. Que a gente está aplaudindo a crueldade, a vilania. Que a gente está vivendo encercados. Que Cristo é esse? Será que a gente esqueceu dele de novo? Será que esquecemos dele de novo? Kardec veio, Célia, e a gente esqueceu dele de novo. E as casas estão vazias. E os jovens não estão nas casas. E a evangelização está acabando nas casas. Cadê os jovens? Que Cristo é esse, irmãos? É preciso que a gente pare para pensar o que eu estou fazendo enquanto cristã, que bato no peito e digo. Procura aí para eu não encher a paciência dela. Humano, bem feito, não está com problema aqui, vou ter que... Humano demais. Padre Fábio de Mello. Humano demais. A resposta é, a gente é humano demais para entender Jesus. A gente é humano demais para entender o não julgamento daquela mulher que estava lá sendo apedrejada. A gente é humano demais para entender que a vida de uma mulher cortesã é dela. E ela tem escolhas. Isso. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo, haveria de vencer. E assim fizeste a vida retomar aos olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Esse amor desconcertante, força que constrói o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste, Jesus, de amar quem não merece. A gente é humano demais para entender que Jesus absorveu aquela mulher e a gente ia sentar a pedra nela. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aquele que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu, e tantos doutores por Simão, e alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revelas quem tu és. Te tornas amigo do ladrão
só para roubar seu coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo e eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aquele que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente, eu não os quero do meu lado. Se Jesus viesse agora, 6:55 da noite, do dia 12 de outubro, ele não viria para esta casa. Ele não viria para Allan Kardec. Jesus não iria às igrejas. Jesus iria ali para Muquixaba, onde pessoas estão dormindo na rua. Jesus iria para os presídios. Jesus iria visitar essa menina de 4 anos que foi estuprada. Jesus ia na casa dessa menina. Ele não viria para cá, Célia. Ele não viria. Por isso que a gente é humano demais para entender. Humano demais para compreender que Jesus escolheu Paulo como vaso escolhido. Um homem que iniciou a morte dos cristãos. A gente é humano demais para compreender. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com o teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar a consciência e fazer feliz o mundo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.